dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor todas as manhãs de segunda-feira, a partir das 10h30, aqui no Portal Osasco, em www.osasco.com.br. Para conversar conosco hoje, em mais essa edição do programa TV Secor, nós trouxemos aqui o Dr. José Pascoal Filho, ele que é presidente da OAB Osasco, da subseção Osasco da OAB, pela quarta vez. E temos também aqui o nosso presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social, o José Elias de Góes, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Concessionárias de Veículos aqui de Osasco e região. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, doutor Pascoal, tudo bem? Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, né? Na TV Secor, atendendo um convite que é formulado aí por você, apresentador Jefferson, e cumprimento também o Góes, do Conselho Intersindical, cumprimento o meu amigo José Pereira Neto, que é o presidente do sindicato, e todos os seus internautas. Obrigado, doutor Pascoal. Bom dia, Góes. Tudo bem, Góes? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os internautas. E queria parabenizar ao companheiro Neto, a diretoria do Sindicato dos Comerciários por essa iniciativa, esse programa que cada dia vem caindo mais no gosto e na audiência e participação dos internautas. E o doutor Pascoal, parabenizá-lo pelo mandato, que é o quarto mandato, e quando a gente trabalha bem, tem mais que ser reconduzido mesmo ao cargo. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem executado na OAB, doutor Pascoal. Pois é, o doutor Pascoal vai nos ajudar aqui comentando o ponto de vista da OAB, dos advogados, a respeito de um tema que ganhou novamente as notícias, aí, os noticiários em todo o país, com essa história dessa tragédia lá no Rio de Janeiro, desse assassinato das crianças na escola no bairro do Realengo. Trouxe à tona novamente a discussão do desarmamento, que voltou às notícias. Doutor Pascoal, como é que a OAB encara essa discussão do desarmamento, hein? Desde a edição do Estatuto, nós vem acompanhando atentadamente, né? E, inclusive, o referendo realizado em 2006, fizemos excelentes campanhas e o resultado não foi aquele que nós esperávamos, né? E agora estamos às voltas aí novamente, uma possibilidade de um novo referendo, né? E nós entendemos que não há necessidade desse referendo, porque sempre que acontece uma tragédia, volta um assunto, né, a ser discutido. Nós entendemos que o referendo ele não vai resolver o que se espera. Por quê? Nós podemos fazer uma análise do referendo realizado em 2006 e a conclusão foi a seguinte: se gastou muito dinheiro, mais de 200 milhões de reais naquele referendo, e pouco foi resolvido, né? Nós entendemos que há a necessidade imediatamente de um projeto preventivo, alguma coisa que preveja essas tragédias, né? Lamentável essa tragédia que aconteceu, que tem uma outra origem, né? Tem uma origem na educação, né? Conforme pudemos constatar, a origem dessa tragédia foi o bullying, que sempre está sendo discutido, né? E pouco se tem feito. Temos que analisar também que as escolas têm uma grande parcela de culpa nessa questão do bullying. Então é uma questão que precisa ser melhor encarada, melhor analisada, para se prever que tragédias como aquela ocorrida no bairro de Realengo não se venha novamente acontecer. Bom, mas existe uma preocupação aí desse retorno da discussão em torno do referendo popular, né, do plebiscito, banalizar um pouco a questão do plebiscito. Existe essa preocupação do movimento sindical de colaborar para essa discussão de uma forma a discutir o assunto de uma forma mais abrangente? Nós estamos tratando da tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, mas como é do conhecimento de todos, foi ou não foi, nós somos vítimas, os dirigentes sindicais são vítimas de assassinato, em consequência também da facilidade que hoje se tem de se obter uma arma, seja ela comprada legalmente ou ilegalmente. Agora, os acontecimentos que têm nos feito refletir em relação ao desarmamento, é que o desarmamento ele tem que ser um desarmamento
de direito, né? De fato, porque na verdade foi feito o referendo e o resultado que se esperava não foi aquele resultado que a sociedade esperava. Houve um incentivo por parte do governo de até remunerar as pessoas, estão pensando até em aumentar o valor da remuneração daqueles que devolvam as armas, mas eu acho que esse desarmamento das pessoas comuns, né, é um elemento para poder se chegar a tirar as armas que estão aí. Mas o grande problema é o grande potencial de armas pesadas que se encontram na mão dos criminosos. Vocês podem ver, todas essas armas que foram objeto daquela tragédia do Rio de Janeiro são armas com a numeração raspada, são armas que foram conquistadas. Às vezes o sujeito não tem dinheiro para manter a sua família, mas ele tem um revólver, ele tem uma arma para poder cometer o crime. Então eu acho que é hora de se valorizar o referendo e começar a pôr ele em prática, e eu acho que tem que ser mais rígido na questão daqueles que se utilizam ilegalmente da questão do armamento no país, né? A questão da facilidade, da impunidade, da facilidade do sujeito se livrar de um porte de arma ilegal, induz o sujeito a andar armado e ocorrem essas tragédias que aconteceram. Agora também a gente espera que a sociedade, né, principalmente o poder público, tome como exemplo este acontecimento, porque todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesses crimes de massa, nesses genocídios, eles simplesmente têm uma origem, que é o que o doutor falou, a questão do bullying. A gente espera que a sociedade passe a ter mais respeito pelas pessoas que têm um comportamento diferente, porque na verdade quem pagou não foram aqueles que realmente cometeram, não é, o constrangimento, a atrocidade com esse jovem quando ele era adolescente, quando ele ainda estudava na mesma escola onde ele cometeu. Então eu espero que o Ministério da Educação, as autoridades comecem a pensar, a reeducar, principalmente os jovens dentro da escola, para que ele passe a respeitar a diferença, a desigualdade de cada um e ter respeito pelo próximo, pelo cidadão, para que a gente não possa estar criando novos elementos, novos William de Oliveira, novos elementos que cometeram essa barbaridade e provavelmente vão continuar acontecendo, né? Então a gente espera que seja reeducado, seja repensado para a gente ter realmente uma sociedade que tenha respeito pelo cidadão, que o que não justifica o crime que ele cometeu ou os crimes que ele cometeu. Mas a gente fala de bullying hoje em dia, mas a impressão que dá por trás desse nome em inglês, essa palavra em inglês que representa muito bem um significado, está uma coisa que o movimento sindical há muito tempo combate em outros campos, em outras batalhas, que é o preconceito, não é isso? Sim, o preconceito, não é? Ele é um preconceito que cada grupo, não é? Cada grupo tem a sua forma de se contrapor aos preconceitos. É o preconceito em relação à cor, é o preconceito em relação à preferência sexual, é o preconceito ao estrangeiro, aos idosos. Eu acho que não é mais cabível no mundo onde nós estamos vivendo nenhum tipo de preconceito. Eu acho que as pessoas têm que realmente respeitar as diferenças, têm que saber conviver. Eu acho que as pessoas que têm determinadas preferências sexuais, ou de hábitos, ou de costumes, também devem respeitar a sociedade. Deve haver um respeito mútuo, né, entre as pessoas. E aí, eu acho que dessa forma nós vamos começar a ter uma sociedade que respeita as diferenças, respeita as preferências, e ao mesmo tempo nós vamos ter uma sociedade onde as autoridades também precisam estar atentas a isso. Eu acho que o caminho para isso é a educação. É a formação, é a educação, é você fazer com que as pessoas entendam que, assim como os dedos das mãos não são iguais, as pessoas também são diferentes. Pois é, no último programa nós demos uma pincelada nesse tema do desarmamento com os nossos convidados, e surgiu justamente essa discussão da questão do desarmamento. Nesse caso, especificamente, ele pode ter colaborado para evitar acontecimentos como esse, por dificultar o acesso à arma. Mas nesse caso, especificamente, a arma ela foi uma ferramenta para cometer um crime que seria cometido independente dele ter acesso ou não a uma arma, muito provavelmente, não é isso, doutor Pascoal? É correto. Se houvesse um controle maior das armas existentes, as armas que estão aí de posse de pessoas inescrupulosas e de bandidos, né? Então, se houvesse esse controle, ou seja, se tivesse aplicado aquele dinheiro que foi gasto naquele plebiscito,
né, tivesse aplicado um projeto de desarmamento mesmo, não dessa população de bem, mas o desarmamento das pessoas que não possuem as mínimas condições de ter uma arma, né, e armas ilícitas, armas obtidas de formas ilícitas. Então, se houvesse um controle dessas armas, provavelmente aquelas armas adquiridas por aquela criatura, ela não tinha sido utilizada naquele genocídio, né, como muito assinalou aí o nosso colega Góes. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui de coisas mais edificantes, de coisas mais alegres, de trabalhos realizados aqui. Eu queria comentar com o Dr. Pascoal a respeito do trabalho dele agora, que tomou posse pela 4ª vez como presidente da OAB. Quais são os projetos, os programas da OAB aqui para a nossa região, doutor? Então, meu caro Jefferson, a nossa subseção de Osasco, ela é uma das mais importantes do Estado, né? Pelos seus projetos inéditos que aqui surgiram, né? Eu assinado, por exemplo, o projeto OAB Vai Escola, né? Que nasceu aqui em Osasco em 1995 e está tendo sequência em todo o Brasil. Projeto nascido aqui em Osasco. Então, a nossa preocupação é da gente regionalizar cada vez mais a nossa subseção, né? Levando aqui aos nossos municípios próximos os nossos projetos, né? Nós temos projetos interessantes, por exemplo, do terceiro setor, né? No terceiro setor dá uma assessoria grande para as associações, aquelas associações do terceiro setor, né? Então, esse daí é um projeto de nível regional, né? Tem outros projetos, né? Como, por exemplo, a nossa ampliação do fórum, né? Com a ampliação do fórum que nós estamos assistindo aí, estamos aguardando com ansiedade que as nossas autoridades sejam sensibilizadas a que construam logo esse fórum, né? Que o nosso já está totalmente superado, né? E a par do fórum, a par da construção do fórum, nós precisamos ampliar a nossa casa também para dar maior atenção às pessoas que procuram, né? Porque hoje a ordem é uma casa de cidadania. As pessoas procuram para que possam ser indicadas para atender as suas reivindicações de direito, né? Então, e nós encaminhamos essas pessoas para que elas possam ser atendidas. Agora, se a gente não tiver um fórum que atenda essa demanda que é crescente dia a dia, então nós vamos ter muita dificuldade, né? Haja vista a morosidade da justiça, né? Hoje a justiça é muito lenta, né? Deixando de atender aquela expectativa inicial daquele jurisdicionado que comparece para ver o seu direito protegido, o seu direito reconhecido. Pois é, essa interface da OAB com o terceiro setor, com os movimentos e associações, vem para o interesse dos sindicatos também, né, Góes? Até hoje, acho que os sindicatos tiveram poucas atividades em comum, aí uma interface em comum com a OAB, é isso mesmo? Olha, felizmente, nas gestões que foram do doutor Pascoal, houve uma interação, né? Houve uma abertura. A OAB era uma coisa muito fechada, né? Até mesmo porque o navio segue a rota que o comandante traça, né? Então o doutor Pascoal, com a visão mais aberta, ele se aproximou. Nós temos lá o programa de inclusão de pessoas portadoras de deficiência, que a doutora Vera, né, está à frente. O doutor Pascoal tem participado com a gente ativamente, tem cedido espaço para as atividades de interesses sociais. A OAB sempre está aberta. Nós do movimento sindical temos nos utilizado assim dessa abertura e formado parcerias, né, de interesse dos trabalhadores do movimento sindical, e estamos inclusive divulgando para a sociedade que a OAB hoje está aberta à sociedade, cumprindo o seu papel social, que é o papel de fazer com que ali seja realmente a casa do cidadão, coisa que não acontecia no passado. Mas eu acho que é com esse pensamento democrático, esse pensamento de abertura de pessoas iluminadas como o doutor Pascoal, que a sociedade vai se apropriando daquilo que realmente lhe é de direito. Eu acho que isso tem sido um ganho muito expressivo
imersivo para a sociedade e faz com que cada dia nós nos sintamos mais cidadãos e realmente tenhamos um instrumento que está ali a serviço da sociedade, a serviço do trabalhador, e com isso ganhamos todos nós, né? Então eu quero parabenizar mais uma vez o Dr. Pascoal e dizer que nós estamos satisfeitíssimos às vezes que nós temos procurado a OAB, temos sido recebidos de braços abertos, e sempre o Dr. Pascoal e a sua direção têm sempre se interessado pelos temas mais pontuados, mais polêmicos que a gente tem defendido, e ele tem abraçado essa causa. Eu quero só agradecer. O Dr. Pascoal mencionou aqui o OAB na escola. Como é que funciona esse projeto, Dr. Pascoal? Antes de mencionar um pouquinho sobre o projeto OAB na escola, se me permite, claro. O Góes, ele menciona o nosso projeto de inclusão social, o nosso projeto de pessoas portadoras de necessidades especiais. E ele falou, aliás, eu lembro muito bem que acho que na nossa última edição de comemoração do 8 de dezembro, né, o Góes, 3 de dezembro, que é o Dia Internacional, o Góes esteve lá prestigiando o nosso encontro, né? Eu queria também dizer que esse projeto, Góes, ele, dando sequência, nós vamos lançar agora a cartilha, a segunda edição da cartilha dos portadores de deficiência física, né? Então, eu acho que o sindicato, o SECOR, poderia nos ajudar também com essa parceria para a gente poder lançar essa cartilha em grande estilo. Retomando, o projeto OAB da Escola, que nós chamamos também de projeto de cidadania, é um projeto, como eu disse, nasceu aqui em Osasco em 1995 e ele se alastrou para o Brasil afora. Então é um projeto que nós lançamos uma cartilha, e essa cartilha são discutidos inúmeros temas escolhidos pelas próprias escolas, e esses temas os nossos advogados vão até as escolas levar essa discussão para os alunos e eles entender esses temas, solucionando as suas dúvidas em relação a esses temas. Então o projeto basicamente é isso. Um grupo de advogados vai a uma determinada escola e ministra aulas de direito, introduções de direito a respeito de vários temas inseridos na nossa cartilha. Ok. Agora vamos retomar então o tema que parece que tem outras questões que a gente pode abordar aqui, da inclusão das pessoas com deficiência, porque esse projeto ele se avolumou de fato pelo trabalho realizado em Osasco, né? Osasco acabou sendo uma referência para outros lugares do país, não é isso, doutor Pascoal? Correto, né? É um tema também bastante importante para ser discutido, né? Que tem muito a ver também com preconceitos, né? Então aqui em Osasco a gente sai. Vale dizer, meu caro Jefferson, que Osasco ele se sai na frente, né? Uma iniciativa até da doutora Lucila, aqui em Osasco, quando introduziu efetivamente a lei de cotas. Só para pontuar aqui para o nosso telespectador, a doutora Lucila Rodrigues Jaime, que foi delegada regional do trabalho aqui no estado de São Paulo e começou como subdelegada aqui em Osasco. Exatamente, a doutora Lucila foi um baluarte, né, na introdução da lei de cotas aqui, que também é defendida, discutida por um grande sindicalista, amigo nosso do Góes aí, que é o Clemente, né? Clemente é um batalhador e incentivador para o cumprimento efetivo dessa lei de cotas. Ok. O programa TV SECOR faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Você continua ligado na programação do portal Osasco, www.osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos.
pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso, pedofilia e crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo: Vamos ver comigo. Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Um convite cara de pau. E aí, entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas, ajudar com o sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Hoje aqui nós conversamos com o Dr. Pascoal, José Pascoal Filho, que é presidente da OAB Subseção Osasco, e com o sindicalista José Elias de Góes, presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e região. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu vou perguntar aqui para o Góes, reproduzir a pergunta da Ana Lúcia do Rochidale, que pede informações sobre a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas de Osasco. Se ele tem informações de como está a evolução dessa inclusão aqui na nossa cidade. Góes. Primeiro, parabenizar a internauta Ana Lúcia pela participação e dizer para ela o seguinte, que o programa, ele evoluiu bastante. Ele, na verdade, como foi aqui ressaltado pelo Dr. Pascoal, ele teve início, né, essa é uma lei que está inclusa na lei 8.213, né, mas só veio tomar consistência há alguns anos atrás, e através do companheiro Clemente, que é a nossa liderança aqui na área de saúde trabalhador e inclusão, justamente com a doutora Lucila, que se predispôs a... O problema é o seguinte, nós já conseguimos, não digo nós porque eu participo ativamente, o Conselho Intersindical, os sindicatos participam, porque coisas que tratam-se de emprego, de inclusão, interessa para o sindicato que tem uma conotação de sindicato cidadão. Nós já conseguimos ultrapassar a meta de 10 mil trabalhadores inclusos no mercado de trabalho. E aí a gente fala de Osasco porque Osasco é o piloto, mas na verdade esse trabalho, ele é um trabalho discutido com as empresas aqui da região. Osasco e região, todos os 15, 16 municípios aqui. E aí, na verdade, eu até quando participo das reuniões eu tenho uma preocupação. Um dos problemas que mais afligem as pessoas portadoras com deficiência é justamente, além de ter a lei de cota, né, que é uma lei que obriga as empresas a contratarem de 2 a 4% de pessoas deficientes do seu contingente, tem um problema muito grande, que aí deveria entrar o poder público, que é a questão das prefeituras, né, das secretarias de emprego e renda, deveriam incluir no seu cronograma de qualificação ou a questão da qualificação, porque o grande problema hoje do deficiente, do portador da deficiência, é a qualificação. O sujeito, existe a vaga, mas o capital vive de lucro. E tampouco, como o deficiente tem capacidade, tem dignidade, ele não quer emprego, por favor, para cumprir uma lei, ele quer produzir, quer mostrar que ele tem potencial, como tem. E aí precisa que o poder público também desperte para a qualificação e requalificação desse contingente de pessoas portadoras de deficiência. Outro problema é o seguinte, o sujeito, às vezes, ele admite, né, um trabalhador na sua empresa pela questão da lei de cota, depois ele manda embora sem dar nenhuma satisfação. Então eu acho que o movimento, ele deve ter um controle, o próprio Ministério do Trabalho que está diretamente envolvido, na questão das formas que são demitidas essas pessoas, né? São admitidas em cumprimento da lei e depois você não tem acompanhamento. Como é que está? Será que não existe uma frustração daquele deficiente que conquistou uma vaga no mercado de trabalho e por esse ou por aquele motivo? Por exemplo, como eu falei, nós temos dois problemas seríssimos. Um é a questão da qualificação e outro é a questão da acessibilidade, né? Então é preciso, nós já estamos discutindo com o pessoal do CREA, com as novas edificações para que elas já sejam construídas. Eu arrumei uma briga aqui na faculdade, na Uniban, porque era constrangedor, né? Não tem acesso para os alunos, né, que são portadores de deficiência. Então eu arrumei uma briga lá com a reitoria e sobre a questão da acessibilidade, e aí tinha um rapaz que fazia direito, deficiente, cadeirante, aí nós nos organizamos
O curso veio para o térreo e, para minha decepção, quando foi 35 dias depois, o companheiro pediu para ser, não foi mais na faculdade. Mas foi uma vitória, pelo menos os que vierem agora tem um lugar para estudar sem ser muito penalizado. E aí eu acho que está bem a questão da inclusão dos portadores, mas ainda precisa melhorar bastante, né? Porque foi preciso se criar uma lei para poder se valorizar esse mercado tão produtivo. Eu vou dizer um negócio para você, para finalizar. Dê uma oportunidade a um portador de deficiência e você vai ver que ele não tem deficiência, ele tem eficiência. Pois é, o Dr. Pascoal já falou para a gente aqui que a OAB dá suporte às ações da sociedade na questão da legislação para a inclusão dos portadores de deficiência. Mas a OAB também presta outros serviços à comunidade, tem outros tipos de assistência ao cidadão, cidadãos de baixa renda que procuram a OAB. Eu queria que o Dr. Pascoal explicasse um pouquinho esses tipos de assistência. A gente sabe da assistência gratuita para quem não tem condições de contratar um advogado, não é isso, Dr. Pascoal? Como é que funciona isso? Bem, antes de enfrentar essa pergunta propriamente dito, eu gostaria também de salientar um outro segmento importante que nós trabalhamos, né, que é o direito de proteção do idoso, né? Nós estamos aí sob a égide de uma lei, o Estatuto do Idoso, e também como o Estatuto do Desarmamento é uma lei que está aí e ela pouco está sendo cumprida dessa lei, né? Pouco está sendo feito, pouco está sendo cumprido dessa lei. E a ordem, né, tem uma comissão de proteção à pessoa idosa e lançou também um manual que norteia essas providências que são necessárias para que o idoso possa ver o seu direito protegido, né? E junto com o manual, nós trouxemos, numa situação bastante inédita também, a Delegacia de Proteção ao Idoso aqui na nossa cidade. E vale dizer que a subseção de Osasco é a única, eu pelo menos não conheço outra, que mantém na própria Delegacia do Idoso um plantão de advogados naquela delegacia, numa sala destinada à OAB, para que eles possam ser atendidos antes de levar o seu problema à autoridade policial, né? Então ali a pessoa já é diretamente encaminhada para a autoridade policial e depois é encaminhada para a Defensoria Pública, onde a gente mantém também um convênio. Agora, enfrentando diretamente a sua pergunta, que é a questão ligada diretamente ao convênio, quando a pessoa ela não possui nenhuma condição para contratar um advogado, então a própria Constituição Federal ela garante esse acesso à justiça gratuitamente, né? E isso é feito através de convênios, né? Então, por exemplo, nós temos o convênio garantido pela lei estadual, numa lei que criou a própria Defensoria Pública, né? Também está garantida lá o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, e esse convênio então indica os profissionais para patrocinar gratuitamente as ações que necessitam, aquelas pessoas carentes que necessitam de constituir um advogado, né, para patrocinar a sua causa, né? A par disso, meu querido Jefferson, nós temos aí também os juizados especiais, que nós chamamos popularmente de juizados de pequenas causas, né? Então, num primeiro momento, as pessoas não há necessidade de contratação de advogado, né? Aquelas causas menos complexas e de um valor de até 20 salários mínimos, elas poderão dirigir diretamente aos juizados especiais para que possam ver o seu pleito ser analisado pela justiça, né? Eu cito aqui, por exemplo, o juizado especial, o núcleo da Faculdade de Direito na Rua Narciso Sturlini, né, que as pessoas podem procurar o juizado de pequenas causas naquela faculdade, e o do nosso fórum, né? Do nosso fórum tem também um juizado especial que as pessoas poderão comparecer e solicitar a análise do seu pleito, né? E assim a justiça vai analisar e julgar o pleito daquele cidadão que necessita desse serviço judicial.
O senhor falou agora dos convênios, e no movimento sindical existe uma prática muito comum de convênios com faculdades, não é isso, Góes? Os sindicatos estão sempre procurando oferecer qualificação para os trabalhadores e buscando aí as melhores instituições de ensino para oferecer cursos nas mais diversas áreas. Muitas dessas faculdades são cursos de direito. E existe uma preocupação corrente da associação da OAB, a gente vê isso, acompanha isso pelos noticiários, em relação à qualidade dos cursos de direito. Como é que a OAB vem enxergando, doutor Pascoal, essa multiplicação dos cursos nas escolas em todo o país? A OAB vê essa multiplicação indiscriminada de curso de direito. Felizmente já deu uma boa queda, né? Então já não é mais criados novos cursos, né? Isso é uma espécie de controle do Ministério da Cultura, da Educação. Então, isso reproduz essa proliferação de cursos de direito, reproduz na má qualidade que são formados os profissionais de direito, né? Haja visto, um bom termômetro para isso é o exame de ordem, né? Então, é comum a gente ver aí nos últimos exames de ordem passar apenas 10% daqueles que foram inscritos, né? Então, isso é uma consequência das escolas, né, que são de direito, que são criadas indiscriminadamente. O Góes, a gente queria trazer aqui um assunto também em relação aos juizados especiais. Existe uma preocupação do movimento sindical de encurtar o tempo das ações trabalhistas. Podemos ter alguma coisa semelhante aos juizados especiais também na justiça trabalhista, né, Góes? Geralmente as questões elas se estendem por um período muito longo, né? E nós já chegamos ao absurdo, né? Quando trata-se de, principalmente quando algumas empresas decretam um processo alimentar, e aí tem a questão da venda, né? Dos equipamentos para se pagar direitos trabalhistas. Às vezes os trabalhadores chegam a falecer, né? Algumas questões se estendem, tanto não só na questão de falência de empresa, mas de algumas demandas que se estendem pela justiça por bastante tempo, que quem recebe é a família, né? E eu acho que quanto mais houvesse agilidade, né, na questão dos processos, nas demandas na justiça, haveria a possibilidade de se resolver o problema num prazo mais curto. Agora, o ideal, né, seria que, na verdade, se respeitasse as leis nesse país, né? É por isso que a seção da OAB que presta esse serviço gratuito, né, para as pessoas carentes, ela tem sido de uma serventia muito grande. Por quê? Porque quando a OAB, sabe-se que a OAB está, né, na questão, existe um respeito maior, existe uma predisposição de se resolver o caso, de se chegar num acordo aonde as partes se sentem plenamente satisfeitas. Agora, o grande problema é que num país aonde eu não sei se o doutor Pascoal acompanhou, que agora há pouco tem um fórum aqui, não sei qual é o estado do país, que os advogados, devido à desordem, né, devido à falta de valorização e de infraestrutura das autoridades no setor dos fóruns, tem advogado que fica esperando no chão sentado, né, com os processos, às vezes chega até a dormir para poder ter acesso à audiência. Então, eu acho que os advogados desse país, né, têm que ser valorizados. Eu acho que as questões judiciais elas têm que ter um prazo para serem resolvidas, porque o problema é a quantidade de recursos, né, que se impetra, recursos aqui, recursos dali, e termina, às vezes, caindo até no esquecimento. A gente vê aí algumas causas que o trabalhador chega a ter uma decisão negativa para ele depois de alimentar tanta esperança. Então eu acho que esse trabalho que a OAB tem feito em relação de atender as pessoas mais carentes tem agilizado as demandas, né, para que chegue a uma resolução, mas ao mesmo tempo o descumprimento das leis nesse país, a falta de respeito é muito grande ainda, não só por parte do empresariado, mas por parte do próprio trabalhador também. É que eu fico horrorizado quando eu vejo no jornal abandono de emprego, né? Quer dizer, o sujeito abandona o emprego, depois entra com a ação, vai reclamar no sindicato, tal, vai reclamar na OAB, e aí ele acha que tem direito, porque nós temos direitos e deveres. Então eu acho que cada um tem que respeitar as leis que são impostas nesse país, porque isso se resume numa democracia plena, né? E a democracia
democracia plena só ocorre quando você tem o seu direito respeitado e respeita o direito dos cidadãos. Mas, além do respeito às leis, tem aí também a questão das juntas de conciliação prévia, né, Góes? Elas vieram para agilizar um pouco esse processo. Ajudaram alguma coisa? Como é que o movimento sindical lida com essa questão? Olha, nós denunciamos algumas juntas de conciliações prévias porque mesmo dentro dos sindicatos, né, estava havendo um pouco de abuso, um pouco de irregularidade. Porque, inclusive, tem algumas juntas que ainda funcionam, mas são juntas de alguns advogados, algumas pessoas que criam uma junta de conciliação, e aí eu acho até impossível, não é? Uma junta de conciliação resolver um problema dessa ou daquela categoria, uma demanda, sem ela conhecer qual é a convenção, o que é que está assegurado na convenção, porque as convenções que são assinadas pelas entidades sindicais com os sindicatos patronais é justamente para poder melhorar aquilo que já está na CLT e aquilo que está na própria Constituição. Então, é preciso que as pessoas conheçam, e 90% das homologações que foram realizadas por essas juntas de conciliação, primeiro que tudo, se paga 350, 400 reais por uma homologação, né, por uma demanda que é resolvida na junta de conciliações. E a gente pergunta, por que o empregador prefere a junta de conciliação e não vai ao sindicato onde a homologação é gratuita? Né? Então, é uma pergunta que fica no ar, mas nós temos denunciado essas juntas de conciliações porque ela tem causado um prejuízo muito grande para os trabalhadores, pior que depois das homologações serem feitas nessa junta, termina a demanda caindo nas entidades sindicais, né? Porque o sindicato vai lá, procura, não concorda com o valor, muito embora ele já tenha assinado, né? E ali ele também é assistido pelo representante que se diz representante dos trabalhadores. Então nós entendemos que o órgão qualificado para resolver esses problemas dos trabalhadores, primeiro o Ministério do Trabalho, entidade sindical, e Ministério Público, no caso de haver alguma impossibilidade desses dois órgãos não serem competentes para estarem resolvendo essas questões que aparecem no dia a dia do trabalhador. Mas nós temos denunciado, e todas as homologações que nós temos feito cruzamento com as nossas convenções, através do Conselho Intersindical, tem sido para lesar o trabalhador. Pois essa busca por alternativas está diretamente ligada a um problema que é notório no Brasil, que é a morosidade, que é até cultural, a questão da reclamação da morosidade da justiça. Tem solução isso, doutor Pascoal? Correto. Você enfoca um assunto que o Góes mencionou com bastante propriedade, que é a questão da conciliação. Em virtude da morosidade dos processos, tanto os trabalhistas como os processos cíveis, né? A nossa justiça estadual e a federal, ela ainda padece desse mal que é a morosidade da justiça. Excesso de recurso, justiça muito formalista. Então nós encontramos aí uma consequência danosa para o jurisdicionado, que é a morosidade. A morosidade é ruim para todo mundo, principalmente para o jurisdicionado. E nós, felizmente, estamos caminhando para uma alternativa de resolução de conflitos, que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. Vamos pegar primeiro a arbitragem. A arbitragem, uma lei que já tem mais de 10 anos no Brasil e ainda a população não conseguiu assimilar. Não existe essa cultura ainda da lei de arbitragem, e ela pode ser aplicada algumas vezes no processo trabalhista, né? Mas alguns juízes federais ainda não aceitam a aplicação da lei de arbitragem na justiça do trabalho, né? Vamos pegar a mediação. Mediação também é uma forma de resolução de conflito, né? Para que não se estenda aquela demanda por muito mais tempo, né? E a conciliação, como frisou aí o Góes, ela não tem sido aproveitada segundo o seu espírito, né? Então ela veio justamente para facilitar as partes, tanto o empregado como o empregador. Só que às vezes é feito até um descaso com relação à conciliação prévia, e existe muitas irregularidades, conforme já mencionou aqui o nosso amigo Góes. Pois a gente já sabe como é que funciona aí a questão da conciliação prévia. Mas o que seria a arbitragem, doutor Pascoal? A arbitragem seria uma outra forma, né, de resolução dos conflitos, né? É uma lei
instituído aí na década de 90, né? 95, 96, e é uma forma que dá a resolver o conflito administrativamente por meio de uma câmara arbitral, né? Em Osasco nós temos uma ou duas câmaras arbitrais, então os conflitos são submetidos a essas câmaras arbitrais e através de um processo previsto da própria lei, ele é solucionado através da arbitragem, através dos árbitros também nomeados, né? Segundo autorizado pela própria lei. Então, não necessariamente juízes. Não necessariamente juiz togado, né? Então, um leigo, né, com conhecimento, com um pouco de conhecimento, ele pode ser nomeado como juiz arbitral, né? Então, é uma forma, é uma alternativa de resolução de conflitos. Ok, doutor Pascoal. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa TV Secor. Continue ligado. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Nós voltamos aqui com o programa TV Secor. Nós conversamos com o Dr. José Pascoal Filho, que é presidente da OAB Osasco, e também com o sindicalista José Elias de Góes, presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco Região. Nós terminamos o segundo bloco falando a respeito de conciliação, arbitragem, novas formas de acelerar a justiça no país. O Góes mencionou a respeito das juntas de conciliação prévia uma preocupação em relação às decisões que estão sendo tomadas que nem sempre agradam ou respeitam as convenções dos trabalhadores. Queria perguntar aqui para o doutor Pascoal a respeito da ética dos profissionais, não só dos que participam dessas comissões, mas dos profissionais do direito em geral. Houve uma mudança recente no estatuto da advocacia e a ordem está implementando então as câmaras ou turmas, que são conselhos que vão aí decidir sobre as questões éticas dos profissionais do direito. É isso mesmo, doutor Pascoal? É isso, Jefferson. A ordem, ela tem o seu Tribunal de Ética e Disciplina, né? É um tribunal composto por conselheiros seccionais e esse tribunal, ele julgam os processos éticos disciplinares que envolvem os maus profissionais, né? Então, aliás, eu quero dizer aqui que em Osasco nós temos uma câmara do Tribunal de Ética e Disciplina, né? É a 19ª turma que foi instalado aqui no ano passado, né? Então, hoje Osasco e região abrange 10 subseções esse tribunal e eles julgam então os processos éticos disciplinares aqui da nossa região, né?
são processos que envolvem os mais tipos de problema, desde a apropriação indébita, que o advogado não presta conta. Acontece muito isso, viu, Góes? Na Justiça do Trabalho, maus profissionais que não prestam contas para o reclamante, né? Às vezes recebe o valor e não presta contas. Então aí a ordem tem que agir através do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, né? E outras, eu estou falando aqui em processo trabalhista porque está sendo um dos nossos focos, né? E outros problemas que às vezes envolvem os advogados são as chamadas ações trabalhistas casadinhas, né? Então essas ações têm sido alvo de juízes comunicando o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, denunciando essa prática recomendável, não recomendável, melhor dizendo, que envolve prejuízo ao trabalhador. Então o trabalhador, ele vai em busca de um pleito e às vezes através das famosas casadinhas ele não encontra a sua satisfação do seu crédito a bom termo. Por que elas são chamadas de casadinhas? São casadinhas porque às vezes uma empresa ela contrata ao mesmo tempo o advogado do reclamante e o advogado da reclamada. Então se faz um acordo ao arrepio do próprio reclamante e esse também pode ter sérios prejuízos, né? Então alguns juízes federais trabalhistas, mais atentos a essas questões, está denunciando aí quando percebe que aquela ação é as denominadas casadinhas. E quais são as punições disciplinares que a OAB pode oferecer, que essas câmaras ou turmas podem cobrar dos seus representados? As advertências são das mais variadas previstas no próprio estatuto, né? Primeiro tem uma advertência, depois um processo disciplinar mais rigoroso e pode culminar até a expulsão dos quadros da ordem. Ô Góes, dentro da sua experiência no movimento sindical, isso acontece muito de uma empresa contratar ao mesmo tempo o advogado de defesa e de defesa da empresa, defesa do trabalhador? Não, isso não acontece porque mais são em escritórios particulares, né, da advocacia. No sindicato, inclusive, o presidente Neto tem uma preocupação muito grande, acho que uma vez ou duas por mês, o Neto e o presidente Neto e o secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato reúnem-se com os advogados do sindicato para poder estabelecer normas, não do âmbito técnico, porque o advogado é ele que tem a preparação, tem a capacidade de advogar. Agora, dentro daquilo que as entidades sindicais querem para os seus associados. Sempre nós estamos acompanhando a questão dos processos, como é que ele está em andamento. Já chegou a ser mandado o advogado dispensado, o advogado tem ido embora porque não se utilizou desonestamente, né? Porque aqueles que são associados do sindicato, o seu custo é quase zero para qualquer processo que ele buscar através do corpo jurídico do nosso sindicato. Então, tinha algum advogado que estava cobrando 30%, 40%, né, por fora. Quer dizer, a desonestidade foi descoberta, foi mandado embora do sindicato e teve as suas penalidades, que aí é um assunto interno da diretoria, né? Pelo menos os processos que estavam de posse desse advogado, muito em fase já conclusiva, onde ele poderia estar recebendo inclusive uma remuneração, foi recolhido, foi feito um subestabelecimento, passado para outro advogado e o prejuízo foi dele. E nas entidades sindicais ele não trabalha mais, certamente. Agora, nós temos uma atenção muito grande em relação à condução dos processos entre advogados do sindicato, contratado pelo sindicato, embora todos sejam de confiança da direção do sindicato, mas essa atenção é uma atenção que é primordial para a diretoria do sindicato, principalmente para o presidente Neto, que reúne-se, quer saber como é que anda os processos, em que estágio está, quais são as dificuldades e como é que está a questão das dificuldades que os advogados estão enfrentando, né? E porque o advogado, como dirigente sindical, também tem que ter as suas precauções. Não é porque o trabalhador quer fazer uma reclamação, muitas vezes ele não tem direito, né? São coisas absurdas que se o sindicato entrar, o advogado sabe que ele vai perder tempo, então meu amigo é o seguinte, não tem, a culpa é sua, se abandonou o emprego, então isso aqui, né, nós temos essa preocupação. Agora o Neto tem ficado atento às reuniões com o corpo jurídico do sindicato para acompanhar
acompanhar todo o trâmite, mas esse problema da ação casada, ela acontece mais nos advogados, nos escritórios da advocacia particulares. Pois é, o comerciário que precisar denunciar alguma situação relativa à empresa, trabalhista, ou mesmo uma situação em que ele tenha dúvidas em relação à conduta do advogado, ele pode procurar ali o site do sindicato em www.secor.org.br, tem lá o campo denúncia ali no rodapé do site e pode escrever sua mensagem. Agora, o cidadão comum, ou o comerciário que está envolvido num outro tipo de ação, que não tem relação com a justiça do trabalho, mas que precisa denunciar uma ação irregular, denunciar uma conduta irregular, doutor Pascoal, como é que ele deve proceder? Ele deve proceder da seguinte forma, né? Ele, uma vez constatado a falta disciplinar de um advogado, ele deverá se dirigir à subseção da ordem, né? E nós temos lá inicialmente uma comissão de ética e disciplina que vai receber essa representação contra o advogado. Essa representação ela é processada, o colega é intimado para apresentar a sua defesa, e o processo ele segue o seu trâmite até ser enviado ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então basta ele se dirigir à subseção da ordem, que eu cito até o endereço aqui, fica ali na Avenida das Flores, do lado do Fórum, número 707, procurar a Comissão de Ética e Disciplina e formular a sua representação contra aquele advogado faltoso. Nós temos aqui uma pergunta do internauta, do trabalhador José Carlos Cardoso, de Itapevi, que direciona aqui a sua pergunta para o Góes. Olá, bom dia, parabéns pelo programa. Ele quer saber sobre a homologação. Ela deve ser feita, Góes, na empresa ou no sindicato? São duas situações. Quando o trabalhador não tem um ano, né, e existe na empresa, a empresa pode optar por fazer a homologação onde quer que ela ache conveniente, ou no Ministério do Trabalho, ou na própria empresa. Agora, após um ano, ela deve ser feita no Ministério do Trabalho, que não está fazendo mais as homologações por problema estrutural, e na entidade sindical. Algumas entidades cobravam para fazer essas homologações. Hoje tem um acordo, uma que é ilegal, e outra que tem um acordo entre a Superintendência do Trabalho, até mesmo para aliviar a demanda, né, que é crescente com o desenvolvimento do país, com o crescimento econômico. O Ministério do Trabalho foi na contramão do desenvolvimento, né? Não contratou auditores fiscais, sucateou, né, as superintendências do trabalho, assim como a Previdência. Inclusive, você sabe, você acompanhou que nós acabamos de ter uma reunião com o delegado, o superintendente estadual do trabalho, para resolver a demanda aqui de Osasco e região. Estamos com uma reunião marcada com o ministro do Trabalho para pedirmos infraestrutura, porque se sucatear o serviço público de forma premeditada é justamente fazer com que a sociedade ache que aquele serviço não é importante. Então é público, não funciona, e ele é da sociedade, tanto a Superintendência do Trabalho como a Previdência Social, e nós estamos lutando para moralizar, valorizar cada dia o servidor público. Agora, em relação à homologação, tem essas duas opções. O sujeito pode, antes de um ano, a empresa não está obrigada, se ele não tem um ano de empresa concluído, a empresa pode fazer na própria empresa, pode fazer no Ministério do Trabalho ou até na junta de conciliação. Agora, eu aconselho ao trabalhador que, mesmo ele não tendo ano de trabalho, vá até sua entidade sindical. Nós temos um sistema no nosso computador que faz um pré-cálculo, que vai especificar para o trabalhador o que ele tem para receber dentro dos seus direitos trabalhistas, dentro daquilo que lhe é de direito pelo período que ele trabalhou na empresa. Então procure a sua entidade sindical, mesmo que você não seja sindicalizado, você procura fazer um pré-cálculo, ser atendido para ter a ciência se a empresa está ou não pagando aquilo que lhe é de direito. Mas a dica importante para o trabalhador é, antes de fechar uma homologação em qualquer lugar, não assinar nada sem procurar o sindicato, não é isso? Não dá sua assinatura antes de procurar o sindicato, se informar com um dirigente sindical. Nós também temos não me lembro bem do enunciado, não me lembro do nome do enunciado, mas é do Supremo Tribunal do Trabalho, que é uma ressalva que é carimbada atrás das homologações, que dá direito ao trabalhador de recorrer qualquer coisa que ele achou que a empresa deixou de honrar com ele nesse período, mesmo tendo sido feita a homologação na entidade sindical. Agora, quando a homologação é feita na entidade sindical, é onde está o diferencial, porque nós vamos
primeiro, nós temos conhecimento da convenção, daquilo que é direito do trabalhador. Então, nós não realizamos nenhuma homologação, temos mandado voltar muitas homologações, principalmente as homologações que são elaboradas, que são feitas pelos escritórios de contabilidade. Muita sonegação de direito dos trabalhadores, e a gente manda ele corrigir, marca outra data para que seja feita essa homologação. E, além do mais, a gente quer até aproveitar a oportunidade e aconselhar, né, que nós queremos dar um conselho, nós podemos mandar aos nossos dirigentes sindicais que tenham precaução, tenham lisura na questão das homologações, porque nós podemos ter um problema com o Ministério Público se nós assinarmos uma convenção, Ministério Público do Trabalho, nós assinarmos uma convenção e depois nós não respeitarmos aquilo que a CLT, que a Constituição e a própria convenção que nós assinamos não estiver de acordo com o direito do trabalhador, nós podemos sofrer penalidade e, inclusive, até interdição da entidade sindical. Pois é, essa questão do Ministério Público gerou alguma polêmica no movimento sindical há algum tempo, né? Como é que está essa relação com o Ministério Público, Góes? Olha, na verdade eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que quando o doutor Pascoal orientou a se denunciar, e nós também, o advogado, né, que Faltoso, denuncia o dirigente sindical também. Tem muito dirigente sindical que toma atitudes dentro da sua diretoria que a diretoria não tem conhecimento. Então você que está insatisfeito com a atitude, você que está insatisfeito com o comportamento do dirigente sindical, denuncie para o presidente. Se não quiser se identificar, se identifique por e-mail, mande uma denúncia anônima, que não é possível que a sociedade conviva com aqueles que são pagos, aqueles que são eleitos para defender o interesse do trabalhador e faça justamente ao contrário, atente contra os interesses dos trabalhadores. Então, denuncie também. A pergunta a respeito do Ministério Público, da relação do movimento sindical com o Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público, nós tivemos algumas reuniões com o Ministério Público, porque o Ministério Público, na verdade, ele tentou interferir diretamente, né, na ação dos sindicatos. Inclusive, solicitou aqui ao Superintendência do Trabalho todas as convenções dos sindicatos para saber como é que o sindicato procedia, como é que os sindicatos tratavam seus associados, tal. E nós, simplesmente, não fizemos nenhuma oposição a isso, porque nós entendemos o seguinte: a entidade sindical, ela tem que trabalhar mesmo com transparência, ela tem que trabalhar com lisura, porque ela trabalha com o dinheiro, com a contribuição do associado, e isso aí tem que ser um objeto de uma maior transparência possível, não é? Por que o Ministério Público do Trabalho tem dois pesos e duas medidas? Quando nós fazemos uma denúncia de irregularidade para o Ministério Público do Trabalho, ele não tem essa eficácia, essa velocidade em procurar resolver o problema contra a empresa, contra as irregularidades que o trabalhador está sofrendo. Agora, quando tem uma denúncia, mesmo anônima, ele busca o sindicato, devasta, vai lá, faz uma devasta na questão da entidade sindical. Eu acho que o dirigente sindical tem que estar preparado para essas coisas. Ser dirigente sindical é ser, acima de tudo, transparente, trabalhar com lisura e estar preparado para o Ministério Público, Ministério do Trabalho, quem quer que seja, para investigar como que está sendo aplicada, como que está sendo utilizada o que se arrecada dos trabalhadores. Ok, bom. O programa TV Record está caminhando aqui para os seus minutos finais. Vamos pedir aqui para o Dr. Pascoal suas considerações finais e seu recado para os trabalhadores, para os comerciários de Osasco e região, Dr. Pascoal. Queria agradecer pela oportunidade, né, de vir aqui, muito bem acompanhado pelo meu amigo Góes, né, que teceu aí excelentes comentários, informações primordiais para o trabalhador, né, e dizer também que esse Ministério Público que o Góes menciona, que nós mencionamos, ele está sediado em Osasco. Ele tem um núcleo aqui em Osasco que abrange vários municípios da região. Aliás, é aqui pertinho, né? Ali em frente à prefeitura está sediado o Ministério Público do Trabalho, né? Então, alguém que precisar também fazer alguma denúncia a respeito de trabalho, exploração do seu contrato de trabalho, alguma denúncia mais grave, poderá também ser feita no Ministério Público Trabalhista aqui da nossa cidade. No mais, eu queria mandar um grande abraço ao Neto, né, que tem proporcionado mais esse serviço, né, esse dirigente sindical também bastante militante também, que
faz o seu trabalho muito bem feito, por isso que está à frente do sindicato também por várias oportunidades. Tá? O meu grande abraço à produção do programa, principalmente a você, meu amigo Jefferson, pela oportunidade e pela qualidade das perguntas que você formulou aqui para nós. Obrigado, doutor Pascoal, pela presença. Agora, vou passar a palavra para o Góes para as suas considerações finais, Góes. Primeiro, nós nos sentimos sempre honrados em estar participando desse programa do Portal Osasco, do nível, né, das discussões, do conteúdo das discussões que são efetuadas aqui. Parabenizar a técnica, parabenizar a todos que proporcionam aos internautas o programa de qualidade e ao nosso companheiro Neto, porque tem sido um companheiro que pensa muito adiante, né? Até de nós mesmos do movimento sindical, às vezes nós nos surpreendemos quando a gente pensa que o Neto está estagnado, ele tira uma ideia, ele tira uma participação que nos surpreende. Então, Neto, parabéns, eu tenho muito prazer de ser seu companheiro, de estar junto com você há mais de 25 anos, e agradecer ao doutor Pascoal pelo excelente trabalho que tem feito, pela participação, pela interação com a sociedade e ter transformado aquela casa na casa realmente do cidadão, e agradecer a todos os dirigentes sindicais e dizer o seguinte, que nós precisamos estar organizados. Temos um governo novo, né, um governo que, embora tenha uma proximidade muito grande com os trabalhadores, mas é uma nova característica de administração, é um novo pensamento, e se nós cometermos, enquanto dirigentes sindicais, o mesmo erro que nós cometemos no governo anterior, nós vamos ter os nossos direitos, mais uma vez, subtraídos, nós vamos ter muitos problemas. Então, não precisamos ser oposição, nós só precisamos ocupar e desenvolver o nosso papel enquanto dirigente sindical, sem estar subalterno a ninguém, sem estar criticando e criticando ao mesmo tempo e aplaudindo quando o governo acertar. Mas nós temos que tomar a nossa posição de dirigentes sindicais, porque senão os nossos representados vão cobrar, e vão cobrar muito caro para nós no futuro. Obrigado, Góes, pela participação. Obrigado, doutor Pascoal. Só esclarecendo o erro que o Góes menciona aqui, é o erro de não cobrar, né, Góes? Não cobrar ações e ficar à expectativa de iniciativas por parte do governo. Bom, o TVC Coa vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Associe-se ao seu sindicato e tenha acesso a todos os direitos e benefícios que a sua entidade oferece. Você confere mais informações no site do sindicato, em www.secor.org.br. Você também acompanha esse programa que hoje está sendo transmitido ao vivo. A edição gravada fica disponível no canal do Comerciário no YouTube, em www.youtube.com/canal-secor. Você continua ligado na programação do Portal Osasco, em www.osasco.com, e continua conosco na semana que vem, a partir das 10h30 da manhã, na segunda-feira. Muito obrigado e até mais.